Janeiro de 2025 foi o mês mais quente já registrado globalmente, com temperaturas 1,75 graus Celsius acima da média pré-industrial, segundo o Observatório Copérnicus. Até fevereiro de 2025, fez um calor desgraçado no Brasil, que pegou principalmente ali o sul e o sudeste. Fora isso, em 2024, a gente teve no Brasil a pior seca da nossa história, nas regiões centro-oeste e norte. E também, claro, as enchentes no sul, que afetaram mais de 2 milhões de pessoas. Então é claro que esse é um tema urgente e é por isso que eu queria compartilhar com vocês esse artigo chamado Há Espaço para Propostas Pós-Desenvolvimentistas na Esquerda Partidária Brasileira?, que foi escrito pelo Marcos Leite de Matos Todd, que é doutor em Ciências Sociais pela PUC do Rio Grande do Sul, e também pelo Rafael Machado Madeira, que é coordenador do programa de pós-graduação em Sociologia e Ciência Política, lá também na PUC do Rio Grande do Sul. O link para o artigo, você já sabe, está aqui na descrição do episódio. Então bora lá. Nesse artigo, os autores fazem uma análise dos programas de governo de 4 partidos de esquerda nas eleições de 2018 para entender qual é o lugar que as propostas ambientais ocupam dentro dessa agenda e como essas propostas se relacionam com a emergência climática e com o modelo de produção capitalista. E o texto começa destacando que o Brasil apresenta o maior percentual global de pessoas que consideram a mudança climática um problema grave, com 86%, enquanto a média global é de 54% e na América Latina, 74%, segundo dados de uma pesquisa realizada em 2015 pelo Pew Research Center. Outra pesquisa realizada pelo Ibope Inteligência, pelo Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio e pelo Programa de Comunicação de Mudanças Climáticas da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, mostra que 95% dos brasileiros reconhecem o aquecimento global como uma ameaça séria e 77% priorizam a proteção ambiental, mesmo que isso implique menor crescimento econômico e uma queda na produção de empregos. Do ponto de vista internacional, a ONU propõe o conceito de desenvolvimento sustentável como solução para a crise ambiental, buscando conciliar o capitalismo e a sustentabilidade ecológica. Só que essa proposta recebe várias críticas quanto à possibilidade de harmonizar o crescimento econômico e sustentabilidade, também em relação ao papel da tecnologia na preservação ambiental e também a mercantilização da natureza através da economia verde. E para entender melhor essas críticas, antes a gente vai precisar entender 2 conceitos importantes que são apresentados no artigo: o conceito de sustentabilidade fraca e sustentabilidade forte. Então bora lá. A sustentabilidade fraca é baseada na economia ambiental neoclássica e ela defende que o capital natural pode ser substituído pelo capital manufaturado através do progresso tecnológico e também através das práticas econômicas. Em outras palavras, essa visão acredita que a gente pode substituir recursos naturais por tecnologia e produtos feitos pelo homem. Esse paradigma considera que uma economia é sustentável quando sua poupança total de recursos supera a depreciação combinada do capital natural e produzido. Ou seja, se a gente conseguir produzir mais riqueza do que a gente gasta em recursos naturais, a gente está no caminho certo. Então, assim, mesmo que as gerações futuras recebam menos recursos naturais, isso seria compensado por maiores investimentos e avanços tecnológicos. A sustentabilidade fraca, que atualmente é dominante, é adotada pela ONU e pela maioria dos governos, defende o crescimento econômico e acredita que a modernização ecológica e o bom uso dos recursos podem garantir um desenvolvimento sustentável através das regras de mercado. Por outro lado, a sustentabilidade forte sustenta que o capital natural deve ser mantido constante pela impossibilidade
de substituí-lo por capital manufaturado. Ou seja, é uma ideia que defende que a natureza não pode ser simplesmente trocada por tecnologia ou produtos industrializados. Esse paradigma rejeita a ideia de que a tecnologia possa garantir indefinidamente a substituição de recursos naturais. E eles argumentam que a reciclagem e a eficiência ecológica têm limites físicos que são insuperáveis. A sustentabilidade forte não aceita que a diminuição do capital natural seja compensada por indicadores financeiros ou recursos produzidos, e defende uma mudança radical do modelo econômico, onde a ecologia não seja subordinada à economia. O que é proposto, então, é uma nova racionalidade que supere a necessidade de crescimento contínuo e busque compatibilizar a existência humana com os limites físicos do planeta. De uma forma simplificada, a sustentabilidade fraca é uma adaptação do capitalismo a uma realidade onde os desafios climáticos se impõem com mais contundência, enquanto a sustentabilidade forte busca uma alternativa ao modelo econômico vigente, justamente porque enxerga nas práticas empregadas por ele as principais causas dos problemas que a gente enfrenta. Muito bem, pensando nisso tudo, na urgência que os brasileiros veem na questão climática, na insuficiência do modelo proposto internacionalmente e que é amplamente adotado pelo mundo corporativo e pela maioria dos governos, o artigo se dedica a analisar os programas de governo apresentados pelos partidos de esquerda nas eleições de 2018, para verificar se eles estão mais alinhados com o paradigma da sustentabilidade fraca ou com o paradigma da sustentabilidade forte. Considerando que os partidos de esquerda são mais simpáticos a propostas voltadas ao tema do ambientalismo, o que o artigo quer verificar é se existe de fato um compromisso desses partidos com o tema e, caso esse compromisso exista, verificar qual é o tamanho dele e até onde ele está disposto a ir. Já que, com a ascensão dos governos progressistas na América Latina, incluindo o Brasil, surgiu um modelo de neoextrativismo que justifica a exploração de recursos naturais como meio de promover crescimento econômico e combater a pobreza. O artigo questiona se existe mesmo espaço nos partidos de esquerda brasileiros para um modelo econômico que abandone o desenvolvimentismo. E para isso, os autores analisaram os programas de governo nas eleições de 2018 de 4 partidos diferentes: PDT, PT, PSOL e PSTU. E o que foi que eles encontraram? Bom, o PDT apresentou um programa centrado em uma estratégia nacional de desenvolvimento, com uma ênfase forte no crescimento econômico e com meta de crescer 5% ao ano. Em relação ao meio ambiente, é um programa que adota claramente o paradigma da sustentabilidade fraca, tendo ali um alinhamento à ecoeficiência, que é essa visão que defende o crescimento econômico controlado, acreditando que com uma boa gestão dos recursos e modernização tecnológica é possível alcançar desenvolvimento sustentável, e também é um programa alinhado à economia verde. As propostas ambientais do programa do PDT focam na harmonização entre preservação e produção, sem questionar o modelo de desenvolvimento. Já o PT dedicou um capítulo à transição ecológica, mas mesmo assim se manteve no paradigma da sustentabilidade fraca. É um programa que enfatiza a economia verde, as tecnologias verdes e o desenvolvimento sustentável. Mesmo quando menciona alguns conceitos como o Buen Vivir, conceito oriundo dos povos originários da América Latina que questiona o sistema de produção e o consumo baseado no crescimento permanente, então mesmo quando o programa do PT menciona esses conceitos, ele faz uma adaptação deles a uma visão desenvolvimentista, sem questionar o modelo de crescimento econômico. E é um modelo que propõe medidas como compensações financeiras por danos ambientais, que são típicos da sustentabilidade fraca. No caso do PSOL, o que a gente viu foi um programa híbrido. Na maior parte, é um programa alinhado à sustentabilidade fraca, defendendo o desenvolvimento sustentável e crescimento econômico. Mas, no capítulo específico sobre meio ambiente, eles adotam posições da sustentabilidade forte, tipo direitos da natureza e também críticas à economia verde. É um programa que faz referências diretas a conceitos pós-desenvolvimentistas, tipo o Buen Vivir e as constituições do Equador e da Bolívia, mas, como um todo, acaba sendo um programa híbrido. O PSTU
apresentou um programa focado na superação da crise capitalista, com praticamente nenhuma atenção à questão ambiental. O programa deles fez só 2 menções breves ao meio ambiente, sem desenvolver propostas específicas. Mesmo quando o programa propõe medidas que poderiam ter um viés ambiental, tipo a redução da jornada de trabalho, eles não incluem argumentos ecológicos. Em conclusão, o PDT e o PT se aliaram claramente à sustentabilidade fraca. O PSOL apresenta uma mistura de propostas de sustentabilidade fraca e forte, e o programa do PSTU praticamente ignora a questão ambiental. E aí, para tentar entender um pouquinho melhor ainda a relação desses partidos com a questão ambiental, os autores foram atrás de entrevistar alguns de seus integrantes sobre esse tema. E o que a gente pode tirar da análise das respostas? Bom, no caso do PSOL, os entrevistados apresentaram um alinhamento com o conceito de bom viver e um referencial forte ao ecossocialismo, que é uma visão que critica o produtivismo, mesmo em governos socialistas, e defende que as relações econômicas devem ser subordinadas à ecologia. Eles consideram a Setorial Ecossocialista, que é um grupo interno do partido dedicado a fortalecer propostas ambientais, eles consideram ela como um instrumento fundamental para fortalecer propostas pós-desenvolvimentistas dentro do PSOL. E eles também defendem que a sociedade deve debater qualitativamente o que produzir, subordinando as relações sociais às relações ecossistêmicas. No caso do PT, os entrevistados não mencionaram o ecossocialismo ou o bom viver. A própria nomenclatura da setorial, meio ambiente e desenvolvimento, indica um alinhamento com o desenvolvimentismo. Eles demonstraram uma afinidade maior com conceitos como desenvolvimento sustentável e transição ecológica. E eles veem o neoliberalismo e não o desenvolvimentismo como principal antagonista da sustentabilidade ecológica. E defendem aspectos positivos das políticas ambientais dos governos do Lula e da Dilma. E no PDT, só teve um militante com visão crítica ao desenvolvimentismo, o que indica que esse debate é meio que inexistente lá dentro do partido. O entrevistado mencionou a existência do movimento ecotrabalhista, mas confirmou que não existe discussão sobre pós-desenvolvimentismo dentro do PDT. No caso do PSTU, não foram encontrados militantes com visão pós-desenvolvimentista, o que sugere a ausência desse debate dentro do partido. De forma geral, todos os entrevistados criticaram alguns aspectos da política ambiental dos governos Lula e Dilma, especialmente a relação com o agronegócio, mas concordaram que representavam avanços em comparação ao governo Bolsonaro. Só que, enquanto militantes do PSOL e o entrevistado do PDT defendem alternativas ao desenvolvimento, os petistas se mantêm alinhados ao conceito de desenvolvimento sustentável. Então, as entrevistas revelaram uma divisão clara na esquerda brasileira quanto à questão ambiental. De um lado, a gente tem os militantes, principalmente do lado do PSOL, que defendem uma ruptura com o desenvolvimentismo, e de outro lado, a gente tem aqueles que acreditam na possibilidade de um desenvolvimento sustentável dentro dos marcos da sustentabilidade fraca. É isso, gente. Eu fico por aqui. Dá uma olhada no artigo. O link você encontra aqui na descrição. Um abraço.